para preocupar, porque o Atlético vinha numa boa ascensão, né, no Campeonato Brasileiro, mas vem de 2 jogos muito ruins, né? O do meio de semana na Sul-Americana, eu entendo muito por conta de postura e de falta de comprometimento para com a competição, e o de hoje contra o Santos no Campeonato Brasileiro por dificuldade mesmo. O Atlético teve muita dificuldade o jogo inteiro. No primeiro tempo não conseguia sair jogando, oferecia ao Santos algumas oportunidades. É verdade que o Peixe não construiu também grandes chances na primeira etapa, mas no segundo tempo o Atlético continuou oferecendo as chances, né? E no lance do gol, um erro do Hulk, assim, despretensioso, o cara, não dá pra errar um passe daquele. Faltou zelo, né? Faltou cuidado na hora de dar o passe, perde essa bola, ele arma o contra-ataque santista, e aí o Gabigol com um passe coloca o Moisés, tinha acabado de entrar, descansado, na corrida com o Natanael, o atacante acaba ganhando e fazendo 1-0. Mas antes disso, o Santos já tinha perdido o gol feito, né? O Bom Tempo perdeu o gol mais feito do jogo. Dentro da pequena área do Everson praticamente, o Santos já poderia estar vencendo por 1-0, ou seja, 1-0 acabou sendo pouco. Aí o Barba tentou fazer algumas alterações, fez as 5, né? Colocou o Dudu, o Cauã, o Cassier, o Alexander e o Bernard, mas não surtiu efeito. O Atlético ficou mais com a bola nesse momento, porque o Santos ele se armou para o contra-ataque. O Neymar até reclamou em determinado momento, né? Estamos muito recuado, mas eu acho que foi muito mais por estratégia santista do que o Atlético tentando fazer uma abafa, e não deu certo, os caras que entraram não surtiram efeito. Bernard, cara, teve um lance no lado esquerdo. Ele dá um drible excelente, muito bonito o drible na jogada, o Atlético tinha acabado de bater escanteio. E aí, cara, os zagueiros na área, o Cauã na área, o Cassierra na área, ele vai à linha de fundo, todo mundo esperando o cruzamento, ele jogou pra fora da área pro Dudu, cara. Não dá, né? Assim, é um erro de tomada de decisão de um jogador experiente que é absolutamente incompreensível, inacreditável. Esse tipo de coisa é de desanimar o torcedor mesmo. Mas fato é que a atuação do Atlético foi ruim. Em momento algum dos 90 e tantos minutos, Cirilo, me passou a impressão que o Atlético fosse empatar o jogo, vencer o jogo no primeiro tempo ali. Sempre foi o Santos, que também não fez um grande jogo, que esteve mais perto da vitória, quem passou a impressão em determinado momento do jogo que iria abrir o marcador. Então é aquele tipo de derrota que é batom na cueca. Não se discute, não tem argumento para tentar trazer algo que faça, pelo menos trazer um contraditório. Não, o Atlético não poderia. Em momento algum o Atlético fez por onde se quer empatar o jogo. Com os que começaram, com os que terminaram. É o tipo do jogo que foi todo mundo mal, com raríssimas exceções. Ali o Everson não teve culpa no gol. Também foi pouco exigido, tá? Verdade. Bem pouco exigido, por isso que eu falei que o Santos não fez um grande jogo. Acho que o Juan do Atlético fez um bom jogo. O Lodge, que a turma votou como melhor em campo, também não foi mal. Mas de resto, João Vitor, Cirilo, foi um jogo para tirar lições do Atlético. Se a estratégia de contra-ataque, de linha mais baixa, com poucos toques chegar à área do adversário, ela não deu certo, o Atlético precisa começar a trabalhar para algumas alternativas, que no jogo de hoje não conseguiu encontrar. Vencer o próximo jogo torna-se uma prioridade. E ele disse isso, a gente até anotou aqui, ó. Ele falou, começam algumas urgências, tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o próximo jogo diante do nosso torcedor. E aí ele falou, jogar quem tá melhor, ou seja, quem ele entender que está com capacidade no momento para ser o titular do time, ele vai botar no jogo da quinta-feira. Acho que já mudou o discurso para quinta-feira, não vai ser reserva mais. Deixar claro que o discurso aqui era meu, de colocar a base. O Atlético tem tido o discurso de colocar time em reserva, como fez lá na Venezuela. Eu entendo, eu não quero ser o dono da razão, tá, Cirilo? Meu papel aqui não é ter razão, é fazer a turma pensar, refletir. Se o Atlético quer usar o jogo contra o Juventude para recuperar a confiança, é compreensível. Esse é o termo que ele utilizou, inclusive. É compreensível, mas pode ser um tiro no pé, né? Você pode fazer um jogo ruim e a confiança ir ainda mais lá embaixo. Ou então você perde o tempo e a oportunidade de colocar a garotada para jogar, de observar atletas que podem te entregar opções ali na frente. Porque as opções que o Barba tem hoje, quando ele olha para o banco, são Bernard, Scarpa, Igor Gomes, a turma que tem acrescentado pouco. Agora, tem um pouco de responsabilidade do Barba também no resultado de hoje. No intervalo a gente já falava, né, da pouca produtividade da dupla de ataque, num jogo que não estava favorecendo. Talvez colocar gente de mais velocidade para explorar mais a bola longa pelo lado do campo. Acho que o Barba talvez tenha demorado um pouco para mexer na equipe, melhorar a saída de bola. Para melhorar a saída de bola, você mexe no início da sua construção, e ele falou disso, né, de muitos erros no início da construção, e a gente sofreu, palavras do Barba, no início da construção contra um time inferior na Venezuela e contra um time de hierarquia hoje que é o Santos. Ou seja, o problema não é o adversário, se é bom ou ruim. O problema somos nós. Foi o que ele falou. Então, se o problema somos nós, Barba, mexe um pouco mais rápido. Eu acho que o Cissé tem mais qualidade com a bola nos pés para iniciar a construção do que o Alan Franco ou o Tomás Pérez. Eu acho que você pode até trazer o Vitor Hugo para fazer o papel de um segundo homem de meio de campo, que dá mais qualidade, ainda que você perca o Vitor Hugo do meio para frente, ou mais perto do gol, até porque ele não estava te acrescentando muito perto do gol, porque a bola não estava chegando perto do gol.
Então você mexe um pouco mais rápido. Acho que faltou um pouco da beira do campo também, hoje na Vila Belmiro. E ele falou um negócio que me chamou muita atenção e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Quando se fala, o Atlético tinha oportunidade de emendar a terceira vitória seguida, acabou o tropeçando, falou, tem 2 anos que isso não acontece, né? Sim. 2024 foi um parto para ganhar 3 seguidas. O último foi o time do Filipão, não foi? Foi, 2023, parece, 4 ou 5 jogos seguidos. Um parto e não conseguiu, 2025 um parto e não conseguiu, 2026 está sendo um parto de novo. O que isso me faz entender? Que é um elenco que te falta peças, te falta opções. Em determinados jogos acontece, acho que muito mérito ali da parte coletiva, que funciona em jogo sim, jogo não, mas a sequência de bons resultados, e essa sequência de vitórias, 1, 2, 3, ali você empata um jogo, depois vem outra sequência, 1, 2, 3, 4, é esse tipo de sequência que te leva a Libertadores, que te leva a conquistas. E a partir do momento que você não consegue emendar 3 vitórias numa temporada inteira, você fica fora da Libertadores, você não ganha, no Campeonato Brasileiro você passa dificuldade, e na Copa você pode até não emendar 3 vitórias, mas se você ganha uma e empata outra, você está classificado. A Copa é diferente. Por isso o Atlético chegou à final da Libertadores em 24, da Copa do Brasil em 24, da Sul-Americana em 25, porque são Copas. Você não precisa ter a sequência de bons resultados. Mas o que aconteceu no Campeonato Brasileiro nesses 2 anos? Briga contra o rebaixamento. Se você não tem a capacidade de emendar 3 jogos de vitória, 4 vitórias seguidas, a sua briga vai ser no final da tabela, e não por Libertadores. Isso precisa mudar. E para mudar, precisa qualificar o elenco. Justíssima. Hoje, o Atlético não mereceu hora nenhuma um resultado diferente do que essa derrota. Hora nenhuma o Atlético mereceu algo diferente. O Atlético fez uma partida patética, uma partida medrosa, covarde, muitos erros dentro de campo, erros daqueles que eu não acredito ainda que eles voltaram, porque me parecia que o time estava bem treinado, que o time estava reagindo, fazendo boas partidas contra a Chapecoense e Atlético Paranaense. Hoje o time voltou ao que era. Voltamos ao normal. Time mal treinado dentro de campo. E para piorar, o Barba hoje, mais uma vez, errou feio. E, já vai falar do Barba? Vou. Porque eu não estou pedindo cabeça de treinador, não. Tem que sair, não. Mas tem que ser cobrado. Cobrado todo mundo tem que ser. Até quem chegou agora tem que ser cobrado. Não é agora, não. Já tem um mês aí, pelo menos, né? Tem que ser cobrado. O time fez um primeiro tempo patético. No segundo tempo, ele volta com o mesmo time e só substitui aos 25 depois de tomar o gol. É assim, é impressionante. Parece que espera tomar o gol, deixa eu esperar tomar o gol, porque vai tomar o gol. O time toma o gol, ele resolve mexer. E as mudanças também, Cauã Soares. Tudo bem, é um garoto promissor, mas não é a hora dele ainda, não está pronto ainda. Entrou mal na quarta e entrou mal hoje também. Porque não está pronto, não é ele quem tem que entrar nesse momento ainda. Entrou mal. Mudanças completamente absurdas, sem nexo nenhum, demoradas. O Renier fica até os 25 do segundo tempo. Irmão, então assim, para mim ele também tem que ser cobrado. Não sei se alguém no Atlético cobra alguma coisa, mas ele também tem que ser cobrado. Não adianta hoje, viu, Barba, chutar garrafinha de água não, tá? Copo d'água não. Não adianta. Quando você comete erros tão grosseiros e patéticos, também não adianta você querer chutar copinho de água e ficar nervoso com a atitude. Com a atitude, sim, patética do time hoje. A gente mereceu essa derrota. O azar do Neymar é que não vai enfrentar o Atlético até a chegada da Copa. Porque se enfrentasse só o Atlético até a Copa, o Neymar estava garantido. Porque hoje ele deitou e rolou, porque não tinha um para marcar o Neymar. Deixaram o Neymar solto dentro de campo. Comentário aí do meu amigo Big Bro. É isso aí. Eu vou junto com você aí. Primeiramente, agradecer você por ter ficado até o final comigo aí. Isso é muito importante para mim. Obrigado. E é isso. O Atlético, de novo, volta a jogar anemicamente com esses problemas do passado, esse fantasma do passado aí, que está assolando o Galo desde a época do Sampaoli. Então, com certeza, eu não preciso nem ver a coletiva agora, a entrevista, e vai falar que foi por causa da viagem e tal. Mas ele erra não em colocar a equipe. A equipe entrou muito bem, aliás, essa equipe jogou muito bem jogos atrás. Então ele tinha mais que escalar quem estava por ali mesmo. Né? Já foi planejado, foi treinado aquilo, fez certo de não inventar. Mas a partir do momento que você vê que está dando errado, gente, tem que trocar. Isso é ruim até para o próprio atleta, para quem está julgando, para quem está vendo, para todo mundo. Então, o Renier não estava bem, vamos trocar.
A transição de defesa e ataque, ela só melhorou depois que o Bernard entrou e que também o Alexander colocou um pouco mais de dinâmica no finalzinho ali. Então, o que acontece? Se tivesse mexido antes, por mais que aquilo mais do mesmo que a gente está tentando, o exato momento não está dando certo. Infelizmente, a tática que o Atlético estava usando contra o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense, contra o São Paulo, não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Então, tinha que ter mudado, tinha que ter tentado algo novo, né? Você não ia expor tanto as zagas, você ia mexer no meio ali. Acho que a intenção ali era no meio. O Atlético tem que se acostumado muito com os bons jogos do Pérez, com os bons jogos dos volantes do Atlético, né? Os últimos 3 jogos. Então as laterais começou a ficar mais preguiçosa, principalmente o lado do Lodge ali. No primeiro tempo teve muito bola na ponta esquerda aí, que a gente acabou passando muito aperto. Então acredito que falhou nesse meio de campo aí. O Barba também, com medo de mexer aí, acabou vacilando demais. O Hulk já tinha que ter saído há muito tempo, né? E é isso. Então, depois das mudanças, o Atlético teve um pouquinho de melhora e foi dentro dos 90 minutos o melhor momento do Atlético. Foi depois das mudanças, né?